Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula sobre inteligência emocional. Então, muito obrigado a vocês que estão assistindo essa aula, que essa aula seja de um melhor proveito e é para qualquer pessoa que está tendo problemas emocionais, não consegue lidar com seus problemas emocionais e precisa de uma ajuda. Então eu criei essa aula, desenvolvi essa aula para te ajudar a melhorar o teu emocional, tá? Te ajudar a ser melhor pessoa, porque quando a gente está trabalhando o emocional, a gente está trabalhando as nossas capacidades de lidar com as pessoas, com as situações do nosso trabalho, com os nossos filhos, com todo mundo. Então a inteligência emocional é extremamente importante para a gente poder se desenvolver. Óbvio que aqui a gente está falando sobre princípios que tu pode aplicar e tu vai ter resultados. Mas também a gente nunca dispensa ajuda profissional, que é extremamente importante. Então, para quem não sabe, eu sou psicólogo de formação, já vai fazer 5 anos que estou formado. Trabalho clinicamente, trabalho online, então quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, marcar uma consulta, pode. Aqui embaixo tem o link do meu site, onde tem ali o botão para você mandar mensagem e marcar sua consulta. Então vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Eu preparei essa aula com muito carinho, a gente vai ter sempre 2 aulas semanais. E na semana passada a gente parou o canal do YouTube para justamente criar essas aulas aqui e fazer da melhor forma para vocês. Então vamos falar sobre hoje, sobre as leis da inteligência emocional. Por que eu decidi colocar aqui leis da inteligência emocional? Porque uma lei, ela tem que ser cumprida. E quando a gente começa a entender que nós temos regras no nosso emocional, que o nosso cérebro funciona com algumas regras. E se a gente sabe e entende que a gente precisa colocar algumas regras para o nosso cérebro funcionar, para a nossa mente, para o nosso emocional, a gente consegue mudar, certo? Então cada pessoa, se a gente pensar, tem as suas próprias leis, que eu chamo de regras de vida, certo? Então todo mundo tem umas regras de vida. Por exemplo, uma das minhas regras de vida, por exemplo, é que eu sempre coloco, em grande parte do tempo, os meus compromissos na frente de outras coisas que não são importantes, certo? Então às vezes eu recebo aí convites para participar de projetos, de palestras, volta e meia estou recebendo. E aí, se aquilo ali vai ficar à frente dos meus compromissos pessoais, do meu crescimento, eu digo que não, certo? Então é uma regra de vida que eu tenho e cada um tem suas regras de vida. Nesse vídeo, nessa aula, eu quero mostrar para vocês as regras que fazem com que tu desenvolva uma inteligência emocional, certo? Então a gente vai usar o termo desde o início, desde a prática até agora, certo? Para quê? Para que tu pegue, entenda, aplique e melhore a tua inteligência emocional, certo? E para a gente falar sobre melhorar a inteligência emocional, a gente tem que entender o que é inteligência emocional, né, pessoal? Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Até eu vou tirar aqui vou me tirar aqui pro lado. A inteligência emocional, pessoal, é um conceito, tá, em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e dos outros. Aqui tem um pega-ratão, assim como a capacidade de lidar com eles. Então, pessoal, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando, tá, primeiramente em reconhecer as emoções. Quando eu trabalhava com crianças, adolescentes, quando eu trabalhava na época que eu trabalhei no CREAS, que é um setor que tem na prefeitura, é, é interessante a gente entender esse processo porque muitas vezes a criança ou adolescente não tem a percepção do que ele está sentindo. Ele não consegue identificar, às vezes, uma raiva, ele não consegue, às vezes, identificar uma tristeza ou uma ansiedade. Ele muitas vezes eu usava como dinâmica perguntar para eles o que eles estavam sentindo no corpo, certo? Então, se tu tem dificuldade de reconhecer emoções, ou se tu acha que tu tá tendo 2 emoções ao mesmo tempo, procura ver no teu corpo, certo? Porque ele é o primeiro sinal. Então, geralmente, medo, tu tem um aperto no peito, quando é angústia, aquela aperto na garganta, que é a vontade de chorar, que aquilo ali tem muito a ver com a tristeza.
Quando é raiva, o teu corpo superaquece, tu fica aquecido, né? Tu fica vermelho. Algumas pessoas que são muito, muito caucasianas ficam vermelhas. Então, o primeiro passo da inteligência emocional é tu saber disso, é tu ter uma noção do que tu tá sentindo. Óbvio que indivíduos adultos, pessoas que fazem terapia, pessoas que, enfim, que tem pessoas que têm uma facilidade de reconhecer o seu emocional e aí elas entendem, ó, tô com raiva agora. Ou, quando, sei lá, meu namorado falou que não ia sair comigo, eu senti raiva, certo? Então a pessoa tem um reconhecimento. E aí também não é só tu reconhecer as tuas emoções, mas também das outras pessoas. Então muitas vezes, sabe aqueles amigos que só de tu olhar tu já sabe o que ele tá sentindo? Só de tu. Às vezes as pessoas chegam no ambiente e tu sabe o que ela tá sentindo. Sabe? Essa pessoa tá brava, essa pessoa tá feliz, essa pessoa tá triste. Então inteligência emocional é isso. E aí né, entra o terceiro ponto, que é a capacidade de lidar com eles. Que é o, digamos, é a cereja do bolo que faz com que tua inteligência emocional seja completa, né? Porque não adianta tu ter o reconhecimento que tu tá com raiva, sendo que tu quebra tudo, sendo que tu parte agressivamente, sendo que tu ofende as pessoas. Isso não é inteligência emocional, certo? Porque daí tem pessoas que reconhecem e dizem assim, eu tava com raiva mesmo e falei. Ou eu tava com raiva mesmo e quebrei. Ou eu tava ansioso mesmo e não fui. Né? Então é tu reconhecer e tu agir, tu saber agir. E é hoje que eu vou ensinar para vocês. Inclusive no final da aula eu vou dar um exercício para vocês aprenderem a lidar com as emoções de vocês. Olha aí como tá especial para vocês. Tendo isso, tem uma obra muito legal que eu deixei aqui do lado, que até vou abrir a câmera para mostrar para vocês, que é Inteligência Emocional, a teoria revolucionária sobre a verdadeira inteligência, do Daniel Goleman, que eu tô usando como base, não tudo, mas usando como base, porque o Daniel Goleman ele fez esse livro, e esse livro não é só para profissionais da psicologia, da psiquiatria, é para qualquer pessoa, certo? Eu me lembro de ler ele quando eu estava com 19 anos, e bem na época, por incrível que pareça, eu tive alguns episódios de crise de pânico, né, que passei muito mal, e fiz terapia, tudo, hoje tô zerado das crises de pânico, mas eu tive sim crise de pânico na época da faculdade. Alguns episódios, acho que foram 3 ou 4 episódios, mas foram bem, bem fortes. Então eu li esse livro, né? E esse livro é para quem é profissional, para usar como ferramenta, mas e como arcabouço teórico, e também para pessoas normais que querem entender e saber mais sobre essas emoções. Então tem muitos conceitos ali que ele traz que são muito legais. O primeiro deles, pessoal, é a questão do QI versus QE. Quem não se lembra, ou quem se lembra aí, pode comentar aqui embaixo, né, dos testes de QI, certo? O teste de QI ele ganhou mais força em meados dos anos 60 com Alfred Binet, que ele avaliava o coeficiente intelectual das crianças em idade escolar. Então tinha lá a criança que tinha capacidades acima da média, que eram superdotados, as crianças que tinham uma capacidade média, as crianças que tinham o comportamento limítrofe. E é até engraçado que eu tinha uma série que eu olhava, não sei se vocês já olharam essa série, que se chamava Kenan e Kel, era uma série de comédia da Nickelodeon, quando eu era pequeno. E tem um episódio que eles falam sobre o teste de QI que é muito engraçado, porque são dois amigos e um deles é o mais bobão, o idiota de todos, e o outro é o mais sério, o articulador, o estrategista do grupo, né? E eles se metem em um monte de enrascadas. E acontece um episódio que eles fazem o teste de QI e o que é mais idiota, que é o Kel, ele consegue ter o QI super, 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 de super gênio, assim. E é muito engraçado, assim, como é que eles tentam burlar os testes, é bem engraçado. E isso me lembra muito o QI, né? Então, o QI é o coeficiente intelectual. Então, eles avaliavam para saber se a criança tinha uma inteligência acima da média, qual eram as crianças que tinham mais dificuldades. Ele serviu para isso e também, muitas vezes, obviamente, como todos os testes, de alguma forma, também foi usado para classificar e dizer quem eram as crianças inteligentes e quem não era inteligente. E isso aí, vocês imaginam quanto de dano não dava para as crianças, né? Mas a gente já vai falar sobre isso.
E aí o Daniel Goleman, no livro, que é o livro dos anos 90 mais ou menos, ele vai falar sobre o QE, que é o coeficiente intelectual. Então ele faz uma crítica ali no primeiro capítulo, onde ele fala basicamente que é o capítulo, eu acho que é quando o inteligente se torna idiota, né? Que é pessoas extremamente inteligentes, pessoas que têm uma capacidade enorme, sabem muito, gravam informações, sabem executar, mas não conseguem lidar com pessoas, não conseguem lidar com as emoções, reagem emocionalmente. Então é isso que ele quer trabalhar no livro, que é o coeficiente ou quociente, né, emocional das pessoas. Então, é que aí ele vai trazer essa teoria da inteligência, né? Porque muitas vezes, e quando eu trabalhava no ambiente corporativo, estudei o ambiente corporativo, a gente tinha muitos perfis de chefes muitas vezes altamente capazes, com uma visão estratégica, com capacidades, com assim, com um cara que fazia diferença, e o cara não conseguia se relacionar com as pessoas dentro do trabalho. E isso dá um problema enorme dentro do setor e enorme dentro da empresa, certo? Eu já tive colegas meus que eram incríveis de notas, tinham nota 10 na faculdade, que não tinham capacidade, imagina, num curso de psicologia, de lidar com pessoas, sempre tinham problemas com pessoas. Então isso a gente tem que trazer e avaliar como um coeficiente emocional. Eu gosto de pensar, pessoal, as duas coisas assim, como juntas, tá? É como se tivesse o racional e o emocional, ou o intelectual e o emocional, como se fossem duas partes que tem que estar ligadas com cabo de energia. Quando esse cabo de energia é cortado, que a gente tem problema. Então, por exemplo, pessoas que é o meu público, a quem eu estou me referindo, que são muito emocionais, cara, o intelectual não funciona, literalmente. Então, a pessoa toma decisão de qualquer jeito, não, muitas vezes o exemplo é a pessoa que é gastadora, ou, por exemplo, tem um problema com o namorado, e o namorado termina, a namorada termina, vai atrás e chora, faz um fiasco e não pensa intelectualmente sobre as coisas, não pensa racionalmente sobre as coisas dela, né? E do contrário, nós temos pessoas muito intelectuais que não têm empatia, que reclamam às vezes que não conseguem se relacionar com as pessoas por isso. Então eu sempre gosto de ver que as duas partes têm que estar muito interconectadas, muito. Então, trabalhar o nosso emocional, reconhecer e mudar coisas emocionais e também o intelectual, né, pessoal? Então, ter essas duas coisas funcionando para quê? Para que tu possa ser um ser humano hiper, mega massa foda, que passe pelas tuas dificuldades, pelas coisas da vida da melhor forma. Então, ele vai trazer esse conceito do QI e do QE. E hoje a gente vai falar muito sobre o quociente emocional, como melhorar o teu quociente emocional, né? E aí ele vai falar sobre outra coisa importante, que é que em cada linha de trabalho na psicologia cognitiva tu vai usar como gatilho, pensamento automático. Cada linha vai ter um ponto e eu acho bem legal esse ponto que é o sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? Vamos pensar, eu peguei aqui 3 exemplos, do trânsito, da traição ou da notícia ruim. Por exemplo, tu tá no trânsito lá, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, eu fui guardar o carro no estacionamento e eu tava saindo e aí na hora mesmo, um caminhão passou na minha frente assim e travou toda a rua. Toda a rua, até teve que um carro ir pra frente, né? Porque uma senhora tava parada, teve que ir pra frente pro caminhão poder passar. E eu fiquei muito brabo, porque aquele cara travou o trânsito, né? Então, por exemplo, tu tem uma situação de trânsito, alguém travou o trânsito quando tu tá com pressa. E tu tem um ataque, tu grita, tu briga, tu desce do carro, tu xinga o caminhoneiro, não foi meu caso, né? Isso é um sequestro emocional. É quando tu tem um gatilho e uma emoção, e a emoção vem, tu reage, certo? Então esse sequestro emocional, ele acontece, pessoal, por um mecanismo de sobrevivência, né? Então imagina que lá na época das cavernas, lá a gente estava caminhando, sentia medo, né? Ou aparecia um leão, a gente tinha que ter raiva, né? Usar a raiva para matar o leão. Então é um mecanismo que hoje não serve, né? A gente não pode todo o tempo reagir às nossas emoções. Então quando a gente reage à emoção de uma maneira automática, a gente tem um sequestro emocional, certo?
Então, outro exemplo, a pessoa descobriu que ia ser traída. Ela foi lá, passionalmente, deu um tiro no amante e no esposo, né? Também é um sequestro emocional. Então, quando as tuas emoções te tomam, ou quando tu recebe uma notícia ruim e tu entra em estado de desespero, certo? Então, é quando a emoção ela fica maior que tu, certo? O sequestro emocional, ele faz muito mal para as pessoas, certo? Porque, obviamente, a gente vai ter problemas no trânsito, obviamente, em algum momento ou não, a gente pode ter um episódio de ser traído, não só por parceiro, mas pode ser também por um amigo, por alguma coisa, ou a gente se sentir traído por alguma situação, a gente pode receber uma notícia ruim, a gente pode ter um problema no trabalho, e se a gente reagir sempre emocionalmente, a gente não vai colher um aprendizado, a gente vai tomar decisões de repente que a gente vai se arrepender, que vão nos gerar culpa, que vão nos gerar problemas, né? E geralmente reagir é o que mais as pessoas fazem, é reagir aos sequestros emocionais, certo? Então ele traz essa reflexão para a gente se dar conta, e vocês que estão assistindo, onde que eu tenho sequestros emocionais? Sequestros emocionais pode ser, por exemplo, quando chega em casa ansioso e come demais, fura tua dieta. Sequestro emocional pode ser quando tu fica irritado com alguma coisa e deixa aquela coisa de tu fazer de lado, para de estudar, né? Então, ou quando tu briga com alguém, então é interessante a gente começar a pensar quais são os nossos sequestros emocionais que nós temos, né? Eu, graças a Deus, poucos tenho, mas porque eu sou muito treinado, né? Tem situações que me levam mais ao extremo de chegar no sequestro emocional, mas eu já me treinei a minha mente para lidar com isso. Eu posso até dar vários exemplos para vocês aqui também na aula. Então, não ter uma inteligência. Então, por que as pessoas têm? Né? É uma grande pergunta que as pessoas às vezes me fazem, né? Por que eu tenho isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho sequestros emocionais seguidos? Eu vou passar minha telinha para cá. Por que eu tenho esses problemas, né? Não ter inteligência emocional. Quais são as causas, né? Então eu vou começar lá de baixo. Eu não sei se está aparecendo o meu mouse. Não está aparecendo? Não está aparecendo. Mas eu vou começar lá de baixo, por exemplo, né? Que todo comportamento ele é aprendido. Todo comportamento, seja ele comportamento emocional, físico. E ontem eu fazia uma live sobre autoestima que eu falava sobre isso. Então, muitas vezes tu é uma pessoa mais ansiosa porque tu teve um lar na tua família onde as pessoas eram muito ansiosas. Elas tinham medo de tudo, elas te tratavam com muito medo, elas se desesperavam quando acontecia alguma coisa que estava fora do caminho, e isso te ensinou que, bom, a gente tem que reagir dessa forma. Basicamente, eu sempre digo que a criança é como uma esponja, né? Ela aprende tudo que capta no ambiente. Então, se tu pensar dessa forma, o ambiente familiar é o que te ensina a como lidar com o emocional, né? Quando a criança lá tem uma nota baixa, certo? Né? Então, a pessoa vem com 30 anos falando assim que tá com raiva de tudo, que não consegue lidar com as coisas, e quando dá errado ela fica com raiva, né? Daí a gente vai buscar na história lá, quando ela tirava nota baixa, os pais dela brigavam com ela, tinham raiva, demonstravam, soltavam a raiva nela. Então, vocês viram como as coisas, tudo está interligado quando a gente fala em termos de mente. Então, muitas vezes o ambiente familiar, é a forma com que tu aprendeu. Depois, traumas, certo? Traumas, o que são? São coisas na tua vida que foram muito fortes que tu passou, ou fortes para ti naquele momento, e que te geraram emoções. E essas emoções ficaram fortes, que podem sim elas terem ficado lá, que tu não sabe o trauma, ou tu pode saber até o trauma, né? Então, pode ter sido uma perda de um familiar, que pode ter gerado uma tristeza, tu pode ter tido um acidente, pode ter tido um abuso, algum tipo de violência que tu sofreu na tua vida, que faz com que tu reaja emocionalmente de alguma forma. Então, por exemplo, se tu perdeu muito familiar, eu estou usando um exemplo muito genérico, tá? A tendência de quando tu perder pessoas, tu ficar muito mal. Porque quando era pequeno, tu perdeu familiares, tu sentiu tristeza, e tu era muito pequeno. E se tu não elaborou numa terapia infantil, provavelmente hoje tu tenha alguns sintomas dessa tristeza, certo? Depois, crenças, que também tem a ver com o sistema familiar, né? Como
o que tu acredita sobre a vida. Se tu tem um sistema familiar que as pessoas colocam medo desde pequeno, não sai da rua, não fala com estranhos, não fala, não faz barulho, provavelmente teu medo vai ser maior, assim como a raiva. Então, as crenças, né, são muito importantes. Então, as crenças é como tu acredita sobre o mundo. E também as psicopatologias, né, ou psicopatologia. Psicopatologia, basicamente, psico é mental, emocional, né, e patologia é doença. Então, doenças mentais, que vêm desses 3 pontos de trás. Então, às vezes, tu pode estar passando por um transtorno de ansiedade generalizada, por um transtorno depressivo agudo, tu pode ter transtorno afetivo bipolar tipo 1 ou tipo 2, pode ter transtorno obsessivo compulsivo. Então, a partir dessa psicopatologia que tu tem, desse problema, que é o teu emocional, tu não consegue controlar ele. Por quê? Porque tu tem muitas emoções, né? Ou transtorno borderline e tudo mais. Então, muitas vezes tu acha assim, não consigo lidar com as minhas emoções, as emoções me vencem, porque de repente tu tá passando por um quadro de psicopatologia, né? Então é muito importante a gente ir num profissional, num psicólogo, num psiquiatra, fazer uma boa avaliação, conversar, pesquisar sintomas para de repente tu não te deixar na mão e não pensar, já era, eu não consigo lidar com as minhas emoções. Se tu tá fazendo um tratamento, obviamente o tratamento vai te ajudar a lidar com as emoções. Se tu tem uma patologia, ele vai te ajudar a lidar com essa patologia. Então é bem importante entenderem vocês entenderem isso, que às vezes a psicopata, tu é uma pessoa que tem uma inteligência emocional ótima, bem, daí tu passa por um quadro de psicopatologia, por alguma coisa que aconteceu na tua vida, tu desenvolve, pode ser até uma fobia, e aquilo te tira a inteligência emocional. Tu não consegue lidar com as tuas emoções, as tuas emoções te vencem, tu começa a ter sequestro emocional, né? E aí tu precisa fazer um tratamento, né? Então, basicamente aí, não ter inteligência emocional são esses 4 fatores aqui. Existem mais, mas eu preferi elencar aqui alguns que são mais importantes. Vamos lá? Então, pessoal, as leis, né, que eu trouxe para vocês, se a gente pensar, pessoal, todas, existem várias formas de tratamento dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, desde a psicanálise, na terapia cognitiva, psicologia positiva, hipnose, PNL. PNL não faz parte da psicologia. Tem tratamentos que são só medicamentosos. Então eu decidi pegar os que eu estudei ao longo desses 4 anos, né, e trazer para vocês leis mais específicas, princípios mais precisos do que eu vejo como prática. Então, são leis baseadas em boas práticas. Não existe um manual da inteligência emocional até agora, né? Mas existem boas práticas. Boas práticas baseadas em pesquisas da neurociência, da psicologia cognitiva, que a gente usa como psicoeducação. Às vezes eu tenho clientes que a gente está trabalhando e eu trabalho com eles psicoeducação. Como eles podem lidar com tais emoções, né? O que eles podem fazer, quais são os atos, quais são as tarefas. Eu gosto muito de passar tarefas para os meus clientes. Para quê? Para que eles possam aprender a lidar com a sua psique, basicamente, com a sua parte mental, com a sua parte emocional. Então vamos lá. A primeira lei, tá, é exercícios físicos melhoram o seu emocional. Pessoal, é muito importante. Tô mexendo aqui nos coisinhas. É muito importante fazer exercícios físicos, pessoal. Ontem ou antes de ontem, eu li um artigo de um estudo sobre neurociência falando que pessoas que faziam um esporte com a frequência de 3 vezes na semana, com o tempo de no mínimo 45 minutos, tinham uma tendência de ter menos diagnóstico de psicopatologia, menos diagnóstico clínico grave, certo? Isso por quê, pessoal?
por vários motivos. Eu vou dar dois exemplos aqui, ó. Eu vou dar o exemplo do ansioso, eu vou dar o exemplo do depressivo. No indivíduo que é ansioso, que tem ansiedade, uma sessão de 45 minutos de atividade física a 1 hora, que aí eu tenho as minhas discordâncias teóricas, mas para mim o exercício tem que ser paulado, não pode ser uma academia que não pode ser tu ir pra musculação e ficar olhando pro nada e escutando música. Tem que ser um treino de musculação paulada, né? Treino que te sugue a alma, que o teu personal, o teu professor te sugue a alma, né? Ou outras metodologias. Eu faço crossfit, então um treino, mas eu uso o exemplo da musculação porque é o mais acessível a todo mundo, mas eu posso usar outros exemplos. No meu caso lá do crossfit, cara, um treino de crossfit ele pode melhorar o teu psicológico da noite pro dia, principalmente para quem é ansioso. Por quê? Por exemplo, eu tô fazendo, às vezes, hoje o nosso treino foi 12 minutos, né, intensos de squat snatch, né, o agachamento com a barra acima da cabeça e 6 barras fixas, ou seja, segurar a barra. 12 minutos de pauleira. Terminei os 12 minutos moído de cansado. Então, por exemplo, num indivíduo ansioso, um indivíduo ansioso tem muita energia, ele tem taquicardia, ou seja, ele é um indivíduo acelerado, ele anda no 140 todos os dias. Então, o exercício físico intenso vai fazer o que? Gastar aquela energia. Quando ele vai chegar no pico da taquicardia dentro do exercício, né, que o exercício ele vai controladamente aumentar a frequência cardíaca por um bom tempo. Tu vai manter uma frequência cardíaca alta, porque tu vai fazer força, ou vai correr, enfim, fazer uma bike. E aí quando terminar, o que vai acontecer? A frequência cardíaca aos poucos vai voltando à sua normalidade e você vai... sensação de relaxamento. Então no indivíduo ansioso isso acontece, no indivíduo depressivo o contrário. Essa pauleira, essa taquicardia, esse suar, esse respirar, vai fazer com que oxigene o teu cérebro, com que tu acorde. E o depressivo tem tristeza, sono, não tem vontade de fazer nada. Então a atividade física vai acordar o corpo do depressivo, certo? E aí eu tô dando dois exemplos básicos, né? Para outras patologias é muito positivo. Então, fora que dentro da atividade física, se tu faz uma atividade física concentrada no que você está fazendo, você vai trabalhar o seu foco, você vai trabalhar a sua memória, você vai trabalhar muitas coisas, você vai ter um sono melhor, e o sono é extremamente importante para o nosso emocional, que vão fazer com que você melhore suas capacidades emocionais, né? Então eu faço exercício físico primeiras 2 horas, não, na verdade não são as primeiras 2 horas do dia, mas das 8 às 10. Ou seja, eu faço uma aula de crossfit, eu faço uma segunda aula de fortalecimento ou de algum educativo do crossfit, e aí eu começo meu dia bem, calmo, relaxado, né, tranquilo. Então é extremamente, pessoal, importante que os exercícios físicos, né, vocês façam exercícios físicos regularmente, tá? Começa com 3 vezes na semana, conversa com o teu professor ou com a metodologia que tu vai fazer, se tu vai fazer uma aula, vai aumentando. De preferência faça depois 5, 6 vezes na semana, até 7 em alguns casos, dependendo de como o teu físico aí já não é, comigo com o teu professor de educação física ou com um profissional aí da área, faça exercícios físicos regularmente. Isso vai melhorar a tua capacidade emocional assim, ó, muito, muito, muito. Digamos que vai melhorar 30, 40%, certo? Então vamos lá. Essa é a primeira lei. Segunda lei, trabalhe na sua presença. Então, o que é presença, pessoal? Quando eu coloquei aí, trabalhe na sua presença, o que acontece? A gente tá aqui, por exemplo, vocês estão assistindo essa aula e muitas vezes perdem o agora, o momento presente. Por quê? Porque tu tá preocupado lá com a tua conta, tu tá preocupado com o que tu vai fazer amanhã, tu tá preocupado com o teu filho, né? Pensando, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois, tu sai do presente. Ou, do contrário, tu tá ali, tu tá remoendo o passado, lembrando de mágoas, lembrando de traumas, lembrando de problemas. E isso tá te deixando triste, ou mexendo com o teu emocional. Então,
praticar a presença, praticar o foco de estar no momento presente vai te fazer muito bem pro emocional. Por quê? Porque esse passar no futuro ou passar no passado é a ruminação. Quando a pessoa entra em ruminação, ela entra no que Milton Erickson, um psicólogo, psiquiatra, desculpa, ou psiquiatra, ele era as duas coisas, fala de transe tóxico, que é, sabe quando tu tem uma memória de um evento negativo e aquilo tu sente na hora? Então, tu tá entrando num transe tóxico, certo? A nossa mente, ela não difere o que é real ou imaginário. Então, se você imaginar uma situação ruim, imaginar e entrar naquela situação, você vai se sentir mal. E aquilo vai afetar o seu momento presente. Então, estar presente aqui, no momento, no agora, né, assistindo essa aula, no que você for fazer, busque estar no presente. No início é difícil, no início a tua mente divaga, mas depois que tu vai trabalhando, vamos estar no presente, vamos ficar no presente, tu vai ficar muito melhor emocionalmente, porque tu vai começar a desenvolver a autoconsciência, a consciência do que está acontecendo contigo, certo? Então, muitas vezes é a gente fechar os drenos, como eu digo, né? Fechar os drenos da água do passado e fechar os drenos da água do futuro e focar agora. O que eu tenho que fazer agora para melhorar? O que eu posso fazer nesse momento para ser uma pessoa melhor? Eu tô me sentindo ansioso, o que eu posso fazer agora para parar de me sentir ansioso? Eu posso meditar, eu posso correr, eu posso fazer uma atividade física, eu posso marcar uma terapia. O que eu posso fazer agora? Focar nesse momento. Isso é uma das coisas que também melhora o emocional. Ok? Então, o terceiro é aprenda a se observar. Todas as leis estão interligadas. Então a gente falou sobre o poder do agora, poder da presença, e a gente vai falar de você estar presente no momento, e a gente vai falar do se observar. Então, é muito importante isso, pessoal. E como é que tu te auto-observa? Como é que tu sabe como é que tu é, como é que tu tá, e como é que tu tem essa percepção? Imagina que vocês já viram essa história assim, que algum amigo ou algum familiar tem um problema e aí todo mundo dá uma opinião. E sempre tem alguém que fala, olhar de fora é fácil, né? Dar opinião de fora é fácil. É basicamente esse conceito. Só que ao invés de você fazer para fora de outra pessoa, você vai fazer para fora para si mesmo. Como assim? É como se você começasse a trabalhar para se olhar de fora. É como se, imagina a tua vida, né? Por exemplo, eu imagino o Vinícius e que eu olhasse de fora, como se estivesse olhando uma série, um filme. É o se observar. É olhar de fora aquilo que é a minha vida. E sem aquele julgamento ou sem aqueles sentimentos ruins. É só simplesmente olhar de fora. Nossa, meu trabalho não está dando certo. Olha de fora. Olha, o trabalho do Vinícius não está dando certo. Né? Olhar os pontos, analisar um pouco mais friamente as coisas. Então, se observar. Olhar como é que eu me sinto quando eu estou estressado. Quais comportamentos que eu tenho. Existem 3 formas de fazer isso efetivas. A primeira eu vou passar para vocês lá no final, que é a escrita terapêutica, que é você escrever sobre seus sentimentos, escrever sobre as suas sensações, escrever sobre seus incômodos. É escrita terapêutica. E o exercício que eu vou passar para vocês no final dessa aula aqui é sobre escrita terapêutica. Depois a terapia, óbvio, a terapia, né? Porque no momento que tu fala para alguém, e essa pessoa vai te ajudar tecnicamente a pensar, a refletir, vai te fazer perguntas para te abrir mais o tema, para te abrir mais a tua mente. É uma forma de se auto-observar, certo? Muitos clientes, só de falar, eles dizem que melhora a angústia, melhora a tranquilidade. Né? Eles conseguem se entender melhor só do fato dele falar. Então ele tem insights ali. Eu faço terapia, fiz terapia, nesse momento até não estou fazendo, mas todo psicólogo tem que fazer terapia, ainda mais psicólogo clínico. Eu me lembro disso, dessas experiências terapêuticas, assim, de eu ir para terapia pensando, nos temas, falar sobre os temas, conversar com o meu psicólogo, ele me dá as soluções, a gente trocar ideia, e aí eu saí, sabe, e aquilo parece que eu conseguia olhar minha vida num 360
Absurdo. Então terapia é muito importante. E outra coisa também é a caminhada reflexiva. Você tem muitos temas para pensar, muitas coisas para resolver, tá com alguns problemas, tá precisando esparecer, faça uma caminhada reflexiva. 20, 30 minutos, sai para caminhar, escutando uma música e pensando, fazendo uma reflexão, uma autorreflexão. Isso vai te ajudar muito a te observar. E te observando, tu vai entender o porquê que tu tá sentindo algumas coisas, porquê que tu te comporta de tal forma. E aí tu vai conseguir fazer uma mudança, tu vai conseguir ter estratégia para mudar. A próxima lei é que os relacionamentos são testes de sua inteligência emocional. Então, tudo isso que eu falei para vocês, atividade física, presença, você se auto-observar, vão se refletir nos teus relacionamentos. Então, não adianta eu sou o super foda das emoções, eu controlo minhas emoções, se os teus relacionamentos são ruins. Lembra que inteligência emocional é reconhecer as emoções, lidar com elas e reconhecer as emoções do outro. Então, que a tua inteligência emocional seja testada, por exemplo, quando tu tá com teus amigos, quando tu tá com teus familiares, quando tu tá com uma pessoa que tu te relaciona, né? Então esses são os testes, né? Então para te saber se tu, por exemplo, é uma pessoa com muita raiva e tu saber se tu tá desenvolvendo inteligência emocional ou não, isso tu vai se refletir quando tu estiver com teus amigos, quando tu estiver com pessoas, certo? Se tu estiver sozinho, isolado, no teu canto quieto, sem trocar ideia com ninguém, não vai ter desenvolvido inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela é muito praticável, ela é muito testável com pessoas, certo? Então, é muito comum quando os clientes estão trabalhando assim comigo, eles falarem, minha mãe e meu pai estão me elogiando porque eu estou uma pessoa melhor, que eu não estou brigando tanto, não estou tão ansioso, não estou com medo, melhorei, eu estou mais feliz. Por quê? Porque é o reflexo, né? É o reflexo externo de como tu tá por dentro, certo? Então preste atenção nisso, utilize sempre, né? E 5, reconhecimento de emoções e gatilhos. Então, pegando todos esses processos, pessoal, a gente consegue ter um reconhecimento, né? Que é a quinta lei, reconhecer as emoções. Então, entender como é que vem a ansiedade, o que é a tristeza, o que é alegria, o que é amor, o que é relaxamento, entender, ter esse exercício de se pensar, olha, agora eu tô como? Agora se eu vou dizer pra vocês como eu tô calmo, eu tô tranquilo, não tô tenso, tô relaxado. Quando eu tô tenso, eu parar pra olhar, pai, como é que eu tô me sentindo? E olhar os gatilhos que fazem com que a gente se sinta mal, ou que a gente tenha emoções negativas, certo? É muito trabalho, eu tô tenso. Esses dias eu tava pensando, eu tava tenso, estressado. Eu digo, cara, qual é o gatilho que tá me fazendo ficar estressado? Eu digo, pai, que eu não tô sem tempo pra fazer nada. Tá ótimo, o que eu vou fazer pra mudar isso? Aí eu diminuí algumas atividades do meu dia. Então, entender as emoções e entender os gatilhos faz com que a tua inteligência emocional melhore. E por último, a gente vai para o exercício do dia, que se chama bitácora emocional. Olha aqui, apareceu um negócio aqui muito louco que não foi tirado. O que é esse exercício? Esse exercício eu aprendi num curso que eu fiz sobre tanatologia e ciências ligadas ao luto, né, na psicologia. Então, como é que funciona esse exercício? Se chama bitácora emocional. Eu usei o termo em espanhol porque eu não sei qual é o termo em português. Mais ou menos funciona da seguinte forma: você vai pegar uma folha A4 ou uma folha de caderno, tá? Você vai pegar um despertador, né? O seu despertador do seu celular, e você vai colocar ali 4 vezes no dia para despertar. Então você vai botar lá, por exemplo, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde 6 e 9 da noite, tá? Que é a hora que você vai dormir. Quando esse despertador tocar, tu vai lá botar número 1, tu vai escrever a hora e a emoção que tu tá sentindo. Então, sei lá, 9 horas da manhã tocou, aí eu boto ali, 9 horas da manhã, emoção que estou sentindo, tranquilidade, ótimo. Aí, quando tocar meio-dia, você vai colocar 2, meio-dia, estou tenso. 3 da tarde, tô calmo.
o que tu estiver sentindo no momento, tu vai colocar. Ah, mas eu não tô conseguindo identificar. Vê como é que tá teu corpo. Ah, eu tô mais agitado, meu coração tá batendo mais forte. Então tu tá ansioso. Ah, eu tô quente, eu tô, sabe, eu quero matar alguém. Então tu tá com raiva. Então tu pode botar até como tu tá sentindo no teu corpo, certo? O que esse exercício vai te gerar? Em 3 dias, ou num dia mesmo, tu vai te dar conta de quantos sentimentos e emoções tu tem e quais são os sentimentos e emoções mais predominantes. Tu vai conseguir ter uma autoconsciência do que está acontecendo contigo, de que tu vai conseguir refletir sobre por que tu tá assim. De repente tu tá ansioso por causa do trabalho ou da tua faculdade ou de alguma situação, e tu vai começar a ter uma consciência e ativar o primeiro ponto da inteligência emocional, que é o reconhecimento de emoções. Então, é muito legal esse exercício, você fazer 3, 4 vezes no dia, e ao longo de uma semana tu vê quais emoções, assim, marca tu mais tem. Isso vai te ajudar terapeuticamente, se tu for uma terapia, vai te ajudar a reconhecer e a mudar emoções e principalmente mudar o teu estado emocional, e com isso melhorar os teus comportamentos e coisas na tua vida que de repente tu não está conseguindo resolver. Certo, pessoal? Se vocês querem saber mais sobre como é que é o meu trabalho, vocês podem entrar em contato aqui embaixo no meu site para marcar uma terapia, pra gente trocar ideia. Eu tenho muitos outros exercícios. Ativa o sininho, segue no meu canal, coloca o like, comenta aqui embaixo para eu poder fazer mais aulas aqui para vocês, e comenta aqui quais aulas que tu quer ver aqui que eu ensino para vocês, certo? Um beijo para vocês e um ótimo dia. Até a próxima. Muito obrigado.